crianças, boa tarde. Quinto ano A, quinto ano B. De volta às nossas videoaulas, não é isso? Ainda de forma remota, infelizmente, porque não podemos ainda começar a trabalhar de forma presencial, devido a esse novo variante do coronavírus, tá certo? E o nosso assunto da aula de hoje é propriedades da multiplicação e algoritmo. Lá na quarta aula anterior, ainda no mês de julho, a gente viu ideias da multiplicação, certo? E dando continuidade ao conteúdo, hoje nós vamos trabalhar propriedades da multiplicação e algoritmo, tá certo? A propriedade da multiplicação chamada de comutativa. Quando é que a propriedade é chamada de comutativa? Quando a ordem dos fatores não altera o produto. Eu coloquei aqui dois exemplos. Veja bem, eu coloquei 3 vezes 5, que são 15, e 5 vezes 3, também 15. Eu só troquei a posição dos fatores. E vocês observam aí que o produto foi o mesmo. Tanto faz eu falar 3 vezes 5, como 5 vezes 13. O produto vai ser sempre 15, certo? No outro exemplo, eu coloquei 2 vezes 8 são 16. Também 8 vezes 2 são 16. Então, essa propriedade aí é chamada de comutativa da multiplicação, porque a ordem dos fatores não altera o produto. A outra propriedade da multiplicação é o elemento neutro. Lá na adição, vocês viram que o elemento neutro na adição é o zero, certo? Na multiplicação, o elemento neutro é o 1, certo? Vejamos aqui o exemplo. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Por quê? Se você for lá na tabuada da multiplicação, quando você multiplica 2 vezes 1, é igual a 2. Ou seja, o produto é o mesmo valor aqui da tabuada de vezes, né? 2 vezes 1 é igual a 2. Ou seja, esse 1 aqui, ele não vai aumentar, tá certo? Tanto faz eu dizer 1 vezes 2 é 2, como 2 vezes 1 também é 2. Então, esse aí é o elemento neutro da multiplicação. Outro exemplo, 12 vezes 1 é igual a 12. Ou 1 vezes 12 também é igual a 12. Certo? A outra propriedade da multiplicação é a propriedade associativa. Em uma multiplicação o agrupamento dos fatores não altera o produto. Quando eu falo em propriedade associativa, eu estou falando que vou associar os algarismos de diferentes maneiras, mas o produto não vai alterar. E eu coloquei aqui o exemplo. 2 vezes 4, entre o parêntese. Por que entre parêntese? Porque aqui nós estamos associando os fatores, tá certo? Vezes 3, ou seja, ficaram 2 algarismos associados, entre parêntese, e um algarismo fora do parêntese. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos resolver primeiro os algarismos que estão dentro do parêntese. No caso aqui, 2 vezes 4 são 8, vezes 3. Por que eu coloquei vezes 3? Porque eu não posso multiplicar, fazer essa multiplicação aqui de uma vez, tá certo? Primeiro a gente vai resolver os números que estão associados e depois multiplicar com o número que está fora. Então, 2 vezes 4 são 8, vezes 3, que é igual a 24. No outro exemplo, são os mesmos fatores, só que eu troquei apenas a posição. Coloquei 2 vezes, aí multipliquei o que está dentro do parêntese. 4 vezes 3, 12. Ou seja, 2 vezes 12 são 24. Então, notamos
vimos aí que, mesmo associando os fatores de maneira diferente, o produto não se altera. Vocês viram aqui que no primeiro exemplo, eu peguei os dois fatores, 2 vezes 4, associei, vezes o 3. Então, o resultado aqui de 2 vezes 4 foi 8, multiplicado por 3, que deu 24. Do outro lado lá, eu só troquei a posição, mas o produto não se alterou. Também eu coloquei as 2 vezes, 4 vezes 3, 12, que 2 vezes 12 são 24, ok? A outra propriedade da multiplicação é chamada de distributiva da multiplicação em relação à adição. Por que em relação à adição? Porque eu posso fazer essa propriedade distributiva usando a multiplicação e a adição. Também posso fazer essa propriedade distributiva usando a multiplicação e a subtração. Quando é relacionada à adição, é distributiva em relação à adição. Quando é relacionado à subtração, é chamada de distributiva em relação à subtração. Vejamos aqui o exemplo. Coloquei aqui a forma 1 e a forma 2. Na forma 1 eu coloquei 2 vezes. Esse pontinho aqui, gente, é chamado de vezes. É a mesma coisa daquele x lá, certo? 2 vezes 3 mais 4. Ó, vocês viram aqui que o 2 vezes é multiplicação, certo? É a operação de multiplicação. E 3 mais 4 é a operação de adição. Então, eu juntei a multiplicação com a adição. Então, 2 vezes 3 mais 4 igual a 2 vezes 3 mais 2 vezes 4. Aí vocês ficam perguntando, professor, e por que 2 vezes 3 mais 2 vezes 4? Porque no segundo exemplo, na segunda forma aqui, eu vou pegar o número 2, vou multiplicar pelo 3, que está aqui da adição, associando entre parênteses. Depois pego o sinalzinho de mais, coloco fora do parênteses e multiplico novamente o 2 com o outro fator, aqui, ou com a outra parcela, formando uma outra associação. Agora nós vamos resolver. 2 vezes, aí 3 mais 4 são 7, tá certo? Veja bem aqui que esse 7 é o resultado de 3 mais 4, tá certo? O 2 ele vai continuar aqui, ó. 2 vezes 3 mais 4, 7, igual. Por que igual? Porque aqui também nós temos o sinal de igual. Igual. Agora eu vou pegar aqui, ó, 2 vezes 3, que é igual a 6, mais 2 vezes 4, que é igual a 8. Já resolveu a operação? Ainda não. Por quê? Porque nós resolvemos apenas os primeiros fatores. Ainda falta mais um fator e mais 2 parcelas, tá certo? Agora eu vou juntar aqui, ó, 2 vezes 7. Quanto são 2 vezes 7? 2 vezes 7 são 14. Aí o sinal de igual, aí eu vou pegar aqui, ó, o resultado de 2 vezes 3, que foi 6, mais 2 vezes 4, que foi 8, e vou juntar 6 mais 8, que é igual a 14. Vocês viram aqui, ó, eu associei de diferentes maneiras, mas o produto foi igual. Aqui deu 14 em 2 vezes 7 e 6 mais 8 também são 14. É por isso que nós costumamos dizer que a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Tá certo? O outro exemplo eu costumo chamar o exemplo chuveirinho. Só que aqui na digitação lá, essas setazinhas ficaram embaixo, que era para elas ter sido em cima, mas não tem problema nenhum. Então, vamos ver aí, gente. Eu coloquei 6 vezes, 7 mais 2. Aqui só está a armação. Eu posso multiplicar o 6 vezes 7 e posso multiplicar o 6 vezes 2. Tá certo? Se eu pegar esse 6 aqui, eu vou multiplicar ele pelo 7, tá certo? E esse 6 também eu posso multiplicar pelo 2. Aqui é chamado a operação chuveirinho, certo? É porque essas setas estão aqui embaixo. Então, 6 vezes 7 mais 6 vezes 2. Quanto é 6 vezes 7? 6 vezes 7 são 42. Mais 6 vezes 2, 12. Então, 42 mais 12, que é igual a 54. Certo? Essa aí é a propriedade distributiva em relação à adição.
Então, vocês notaram aí que na propriedade distributiva, em relação à adição, nós multiplicamos o fator de fora por todos os termos dos parênteses. E depois somamos os resultados. Tá certo? Nós pegamos aí, notamos aí que na propriedade distributiva, em relação à adição, nós multiplicamos o fator de fora, que no caso é esse aqui, ó. E multiplicamos por todos os termos que estão dentro, tá certo? Veja bem, eu coloquei 2 vezes 7, porque 3 mais 4 é 7, e 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 4, 8. Então, multipliquei o fator de fora com todos os termos que estavam dentro do parênteses. Só que o resultado, e depois a gente soma os resultados, certo? A propriedade distributiva em relação à subtração. Vocês viram aí no primeiro exemplo, em relação à adição, e agora no segundo exemplo, em relação à subtração. É a mesma coisa, gente. A única diferença é que a gente vai mudar os sinais. O sinal da adição, que é aquela cruzinha que nós lemos mais, e o sinal da subtração, que é esse traçozinho aqui. Então, o exemplo, 6 vezes 4 menos 2, que é igual 6 vezes 4, eu peguei o 6, o número de fora, mais o 4 que estava dentro do parêntese, certo? Formei aqui 2 fatores, menos o 6, que é o número de fora, vezes o 2, que é o número associado no outro parêntese. E agora eu vou resolver. 6 vezes 4 são 24, menos 6 vezes 2, 12. Então, 24 menos 2, 12, é igual a 12. Nesse outro exemplo aqui, 5 vezes 9 menos 4 é igual a 5 vezes 9 menos 5 vezes 4. Eu peguei o 5, associei com o 9, e depois o 5, que é o número de fora, e associei com o 4. Então, 5 vezes 9 é igual a 45, menos 5 vezes 4, 20. 45 menos 20, que é igual a 25, ok? Então, notamos aí que na propriedade distributiva em relação à subtração, multiplicamos o fator de fora por todos os termos dos parênteses e depois subtraímos os resultados, certo? E agora, gente, nós vamos ver um pouco aqui do algoritmo da multiplicação. O algoritmo da multiplicação, ele pode ser por decomposição e também o usual, que é o que a gente costuma utilizar sempre. Eu coloquei aqui dois exemplos. O algoritmo por decomposição e outro de forma usual. Nesse primeiro exemplo aqui, eu coloquei aqui um quadro, tá certo? Esse quadro azul aqui, esse retângulo azul, com 6 linhas. Presta atenção, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas, que é essa parte aqui. Só que em cada linha dessa daqui, veja bem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nós temos 10 colunas. São 6 linhas e 10 colunas, certo? Nessa outra parte desse retângulo verde aqui, eu coloquei aqui o quê? 3 colunas, e em cada coluna, 3 colunas, tá certo? E 6 linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 colunas e 6 linhas. Então, vou juntar aqui, ó, as 10 colunas, que é esse azul aqui, mais o 3. 10 mais 3 são 13, né? Isso, ou seja, uma dezena e 3 unidades, certo? E aqui eu vou pegar o quê? As 10 colunas, que esses 10 quadrinhos aqui azul, vezes o 6. Vezes o 6 por quê? Porque o 6 são as 6 linhas que está aqui. Que 10 vezes 6 é igual a 60. E aqui eu peguei aqui, ó, o 3, que são as 3 colunas, vezes as 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes 6, 18. Do outro lado aqui no exemplo, ó, 10 mais 3 são 13, que é esse número aqui, ó. 10 mais 3, 13.
vezes o quê? O 6, que é o quê? As 6 linhas, vezes o 6. Então, 10 vezes 6, mais 3 vezes 6. 10 vezes 6 é 60, mais 3 vezes 6 é 18. 60 mais 18, que é igual a 78, ok? E agora, um exemplo do algoritmo usual, que é o que a gente costuma usar todos os dias quando a gente vai fazer uma operação, né? Então, 24 vezes 25. Eu coloquei aqui o ponto de interrogação porque eu queria deixar aqui o espaço armado da conta para nós resolvermos aqui. Então, 24, gente, são 2 dezenas e 4 unidades, tá certo? Vezes o 5. Esse 24 aqui, ele é o primeiro fator da multiplicação, que é o número maior, e o 5 é o segundo fator da multiplicação, que é o número menor. Antigamente a gente chamava de multiplicando e de multiplicador, e o resultado chamava produto. Hoje a gente já não trabalha mais com isso, certo? É fatores mesmo, fatores e produto. Então aqui eu peguei 2 dezenas e 4 unidades e multipliquei por 5 unidades, certo? Por que unidade? Porque o 5 está na casa das unidades. Se eu colocar U de unidades, você vai ver que o 5 está aqui na casa das unidades. Então, 5 vezes 4 são 20. 20 são 2 dezenas, não é isso? Aí o que é que eu faço aqui? Eu peguei apenas esse zero, tá certo? Ó, apenas o zero coloquei aqui. E as 2 dezenas eu levei lá para cima do outro 2 que está na casa das dezenas, tá certo? 5 vezes 4, 20, coloquei o zero e levei as 2 dezenas. 5 vezes 2 são 10. 10 com mais 2, 12. Então, 24 vezes 5 é igual a 120. Esse 24 é chamado de fator, o 5 também é fator e o 120 é o produto, ok? Um outro exemplo aqui, gente. Eu coloquei aqui 34, que é o primeiro fator, 3, o segundo fator, e 102, que é o produto. Já está resolvido aqui. Ou seja, 34 são 3 dezenas e 4 unidades, multiplicado por 3 unidades. 3 vezes 4, 12. Eu coloquei apenas o 2 aqui, 2 unidades, e levei uma dezena aqui para cima do 3, que é as 3 dezenas. 3 vezes 3 são 9, com mais uma dezena que foi 10, que aqui deu o resultado de 102, certo? Fator, fator e produto. Veja alguns exemplos do algoritmo usual da multiplicação de números naturais. Aqui eu coloquei aqui, ó, 64 são 6 dezenas e 4 unidades, vezes uma dezena e 2 unidades, ou seja, vezes 12. Vocês viram lá nos primeiros exemplos, pessoal, que foi multiplicado apenas por um algarismo. Agora nós vamos multiplicar por 2 algarismos, tá certo? O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou pegar essa unidade aqui, essas 2 unidades, e vou multiplicar por a unidade e a dezena que está em cima. Terminando essa unidade aqui, é que eu vou multiplicar as dezenas. Lembrando que aqui eu vou multiplicar unidade e aqui eu vou multiplicar dezena, tá certo? Então, 2 vezes 4 são 8. 2 vezes 6 são 12. Então, aqui, 2 vezes 64 é igual a 128. Ou seja, 2 vezes 64 igual a 128. Não sei se aqui vai estar igual a 128. Aqui eu multipliquei apenas o 2 pelo 64. E agora eu vou multiplicar esse 1 aqui, que não é 1, é 10. Ou seja, eu vou multiplicar, vai ser 10 vezes 64. Por que 10?
Porque esse 1 aqui está na casa das dezenas. Então, como aqui eu já multipliquei a unidade, eu vou colocar o 0. 1 vezes 4 é 4. Mas aqui eu vou colocar esse 0 por quê? Para preencher essa casa aqui que já foi resolvida, tá certo? Eu só vou baixar um 0 aqui e vou começar daqui, ó. 1 vezes 4 é 4. Preste atenção, ó. O 4 vai ficar na dezena, ó. 1 vezes 4 é 4 e 1 vezes 6 é 6. Tá resolvida a operação? Ainda não. Agora eu vou utilizar a operação de adição. Como nós sabemos que a multiplicação é uma adição de parcelas iguais, agora nós vamos somar esses dois resultados, o 128 mais o 640, para encontrarmos o produto da nossa multiplicação. Então, 8 mais 0 é igual a 8 mesmo, porque o 0 não altera o produto. 2 mais 4, 6 e 1 mais 6, 7, certo? Então, gente, o 12 e o 64 é chamado de fatores. O 128 mais o 640, que deu 768, é igual ao produto. E aqui 10 vezes 64 é igual a 640. Porque a gente tem mania de dizer, não, vamos multiplicar aqui. Aí a gente diz assim, 1 vezes 4 é 4. Realmente, quando a gente está explicando a conta, a gente diz 1 vezes 4. Só que tem que lembrar que esse 1 aqui está na casa das dezenas. Ele representa dezena e não unidades. Tá certo? Outro exemplo aqui. Que nesse exemplo aqui, eu já vou logo dizendo para vocês que colocaram aqui o resultado errado. Mas eu vou dizer para vocês o resultado certinho. Tá certo? Então, aqui são 31 vezes 23. Ou seja, 3 dezenas e 1 unidade multiplicado por 2 dezenas e 3 unidades. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Então, esse 3 aqui multiplicado por 31 dá 93. Ou seja, 3 vezes 31 é igual a 93. E agora nós vamos pegar aqui, ó. Colocaram 2. Só que aqui não é 2, gente. Aqui é 20 vezes 31, tá certo? Por que é 20 vezes 31? Porque esse 2 aqui está na casa das dezenas, tá certo? Então, 20 vezes 31, que é igual a 620, certo? É igual a 620. Vamos aqui, ó. 2 vezes. 2 vezes... Onde é que está o quê? O resultado aqui. 2 vezes 1, 2. Aqui não colocaram o 0, porque aqui tinha que ter o 0 bem aqui, certo? Que era da casa das unidades. Então, 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 3, 6. Então, 93 mais 62. Ó, 3 mais 0 é 3 mesmo. 9 mais 2, 11. 11 vai 1, aqui para cima do 6. E 1 mais 6, 7. Que é igual a 713, que é o produto. Tá certo? Agora, gente, é a sua vez de usar o algoritmo da multiplicação. Vamos lá? Então, eu vou deixar essa atividadezinha aqui para vocês tentar resolver aí em casa, ok? Baseado no que eu expliquei para vocês, vocês vão tentar resolver essa operação aí, certo? É a vez de vocês praticar, tá bom? Tem apenas um exemplo, o outro já está resolvido. Esse aqui já foi resolvido. E vocês vão resolver apenas aquele exemplo lá que eu deixei. Tá certo, gente? Vou só dizer para vocês aqui mais uma vez como é que vai resolver. Preste atenção. Você vai pegar essas duas unidades aqui e vai multiplicar por 2.154. Quando você terminar de resolver, você vai pegar as 3 dezenas, também multiplicar por 2.154, tá certo? Para poder você encontrar o produto aqui. Então, você vai fazer como, ó? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Coloca apenas o 0, leva o 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1 que foi... 3. E 2 vezes 2, 4. Nesse primeiro aí deu 4.308. O que vamos fazer agora?
Vamos colocar aqui o zero, ó, porque nós já resolvemos a casa das unidades, agora nós vamos para as dezenas, não é isso? Ó? 3 vezes 4, 12. 12 sobe 1, ou seja, uma dezena. 3 vezes 5, 15, com mais 1, 16, sobe 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. E 3 vezes 2, 6. Que dá 64.620. Agora vamos juntar o 4.308 mais 64.620 para encontrarmos o produto. 8, 0 mais 2 é 2, 3 mais 6 são 9, 4 mais 4, 8, e aqui o 6 não tem nenhum número para somar, vamos só colocar ele aqui, que vai dar 68.928, que é o nosso produto, ok? Então, gente, espero que vocês tenham entendido o conteúdo, bons estudos e até a próxima aula, certo?